Glória a Deus, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Pastor Marciro, quanto tempo eu tenho? 8h30. Amém, amados? Boa noite mais uma vez. Estamos aqui para compartilhar sobre oração. Consequentemente, intercessão, né? Amém, irmãos? Afinal de contas, todos nós acabamos sendo intercessores. Temos o ministério de intercessão, mas, no geral, todos nós somos intercessores. Amém? Deixa eu me organizar aqui. Estou já começando. Meu Deus. Amém. Convido os irmãos. Eu me chamo Pastor Guimarães. Pastorei ali a Igreja Batista Nacional Peniel, em Tambaú. Quem conhece aqui a igreja? Alguns daqui já foram. Estamos ali há 20 anos. Chegamos em março de 2004 e este ano fizemos 20 anos naquela comunidade. Cheguei trazendo 3 filhos, dos quais hoje 2 já são casados e uma já me deu até neto. Então já estamos ali há um bom tempo. Mas estamos aqui para falar de oração. Eu que convido a abrir a tua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 4:2. Colossenses 4:2. Vai dizer o que, irmãos? Perseverai em oração, velando nela com ações de graça. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, vai dizer: orai sem cessar. Então, uma ordenança sobre a oração. Oração é dever de todo crente. Mas nós precisamos entender o que é oração. Amém? Inclina a tua cabeça, Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui nessa noite com a tua permissão, Senhor, para assim podermos falar a respeito da oração. Te adoramos, te louvamos, bendizemos o teu nome, mas é chegado o momento de explanar o que é oração, e não iremos fazer de nós mesmos, porque dependemos do teu Espírito para falar nessa noite, primeiramente ao nosso coração, e a tua amada igreja, os ouvidos da tua amada igreja. Que seja assim noite e amanhã o dia de edificação para o crescimento da tua amada igreja. É o que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Então, vamos entender o que é oração. Nessa nossa caminhada, nós temos visto muitas coisas concernente à oração, concernente à intercessão. Tem pessoas que, quando é chamado para orar, ele faz uma entonação de voz que não é a dele, parece assim que é até uma representação ou uma apresentação. E não dá para me entender por quê. Vocês já viram isso aí acontecer? Chama alguém e alguém faz assim como se ele fosse um ator ou uma atriz. Ele assume um papel de orador naquele momento. Mas oração é conversar com Deus e Deus nos conhece. Sim ou não? Então, oração é coisa simples, irmãos. Às vezes, ela tem começo, ela tem meio e tem fim. E, às vezes, a gente mistifica muito, mistura muita coisa. Mas oração, a palavra oração em si, já indica uma atitude de dinamismo, de ação. Ora, oratória, ação. O que vai ser feito depois da oração? Tudo o que fazemos deve começar pela oração, pois é o nosso meio de comunicação com Deus. E Ele nos ouve, e se alguma coisa sair errado, temos que saber por quê. Porque Deus não falha. O problema é que, às vezes, nós planejamos antes para depois orar. E deveria ser o contrário, tirar um tempo de oração de acordo com
o que o Espírito irá nos conduzir, para depois nos sentar para planejar. Pelo menos a gente aprendeu isso. A gente ora, e quando a gente senta para planejamento, as coisas funcionam e saem rápido. E aí a gente coloca em oração, em jejum, e vai, e a coisa acontece. Graças a Deus tem acontecido. Só esse ano, de julho para cá, nós tivemos uma conferência, tivemos encontro com jovens, teve mais um encontro com homens. Não é fácil, irmãos, porque a gente tem que entrar numa dimensão tremenda espiritualmente. Mas tudo é na dependência de Deus, no direcionamento que Deus nos dá. Nós estávamos para fazer o congresso de jovem, e eu, como coordenador das missões Hamashia, mesmo nossa igreja já sendo emancipada, mas criamos aquele laço e continuamos mantendo o relacionamento com as missões da igreja de Ribamar, Hamashia. E não vinha tema, eu já vinha orando, e nada, Deus não havia me dado uma resposta. E até engraçado, estava uma comemoração na minha casa, e estava uma zoada, e eu entrei no banheiro. Quando eu entrei no banheiro, Deus me deu o tema do encontro, irmão, do congresso de jovem. E eu fiquei assim, necessário se faz priorizar o reino de Deus. E eu repetia várias vezes ali no banheiro. Meu Deus, aí eu entendi o que era que eu estava buscando. Era o quê? O tema do congresso. Eu entendi que era o tema do congresso. Então, tudo isso é espiritual e nós recebemos através da oração. Então, a oração é tudo isso. O que não é oração? Um serviço de informação a Deus. Porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele não precisa ser informado. Muitas vezes achamos que somos agente de informação para comunicar a Deus. Oração não é um serviço de informação a Deus. Processo pelo qual tentamos convencer Deus a fazer o que Ele não quer fazer. Por isso, as nossas orações precisam ser de acordo com a vontade de Deus. Precisamos conhecer qual é a vontade de Deus. Mas, pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus. A Bíblia vai te dizer qual é a vontade dele. Quando nós conhecemos a Bíblia, nós vamos orar de acordo com a Bíblia, com a palavra, que é a vontade de Deus. Então, muitas vezes nós oramos, queremos convencer a Deus a fazer o que não é a vontade dele. E até nos chateamos, oramos por alguém enfermo para que não morra. Mas Deus já salvou a alma dele. Já salvou o espírito, mas o corpo vai ter que descer à sepultura de qualquer maneira. E é chegado o momento. E quando a gente não vê o resultado da cura e a pessoa entra em óbito, muitas vezes a pessoa se desespera, fica chateada. É a vontade dele que prevalece sempre. Sempre. A oração não tem como alvo evitar o trabalho e os sacrifícios que a evangelização do mundo exige. A oração por si só não converterá o mundo, senão nós receberíamos a ordenança da grande comissão, ide e pregar o evangelho. Então a igreja ela não pode dizer assim, eu sou uma igreja missionária, se ela só ora. Ela precisa orar e fazer o ide. Oração, ela não é uma lâmpada mágica para chamar a atenção de Deus. Não, irmãos. Não. Paulo nos diz, orai sem cessar. Orai sem cessar. Oração é o quê, pastor? Oração nos dá capacidade de levarmos a obra de Deus adiante. Levar a obra de Deus adiante. Nos enchendo de oração para isso. Nos cobrimos de oração, cobrimos missionários de oração para levar essa obra de Deus avante. Somos um agente desse reino. É uma oportunidade de ministrar diante de Deus. Abrir o nosso coração e dizer as nossas necessidades na oração. Abrir o nosso coração e ministrar a nossa adoração a Deus, a nossa gratidão a Deus. A oração é isto, é uma fonte de transformação para nós. Está lá em 2 Crônica, capítulo 3, versos 16 a 18. É uma fonte de transformação para nós. Através da oração, nós somos transformados, irmãos. Eu falo oração que vem da onde? Daqui, não de lábios. Existe oração que é só
Falácia. Falácia. Por isso eu preciso entender o que eu estou falando. Ouvir o que eu estou falando. Entender o que eu estou dizendo. Muitas vezes a pessoa ora e fala e não sabe nem o que ele falou. Ele não se lembra nem o que foi que ele pediu para Deus quando ele termina a oração. Então, a oração não é uma falácia. É uma fonte de transformação para nós. Um processo pelo qual nós nos envolvemos nos planos de Deus para nós e para o mundo. Quem aqui ora pelas nações? Aqui alguém ora pelas nações? Então você está, é um processo pelo qual nós vamos nos envolver. Eu lembro que, muitos anos atrás, acho que uns 20 anos atrás ou mais, a Albânia ela entrou em guerra. Teve uma guerra na Albânia. E o Espírito do Senhor me levou a orar por aquele país. E eu comecei a ter sonhos à noite, por lugares estranhos que eu não sabia onde eu estava. Eu conheço a Albânia, irmãos, não em carne e osso, mas em espírito. Eu não entendia que lugar era aquele. E na minha casa, meu irmão me deu uma coleção de livros antigos. E um dia eu estou na minha sala e o Espírito me leva a abrir um livro. E quando eu abri, estava lá a história da Albânia. E algumas fotos, eu disse, eu estive aqui. Você entendeu, irmãos? E eu me via por aquele lugar, aquelas montanhas, a Albânia era muito montanhosa, e eu me via nas montanhas com as mãos estendidas. E quando eu abri o livro, estava lá a foto justamente do local onde eu estava, com as mãos estendidas. Então, é um processo pelo qual nós nos envolvemos nos planos de Deus para nós, porque através da oração, Deus nos dá o comando que nós vamos fazer. Muitas vezes, nós não oramos porque até imaginamos qual é a resposta, mas nós queremos fazer o que nós queremos fazer, a nossa vontade, e nos privamos de orar. E lá na frente, a gente se rebenta, aí volta. Olha, Senhor, o certo é orarmos antes. Em tudo nós devemos orar. Me veio agora a memória de Josué. Josué teve a vitória e aí ele não orou diante daquele povo que disse que veio de tão longe, né? E eram bem pertinhos. E depois que ele fez a aliança que eles não seriam destruídos, ele soube que eles eram bem pertinho deles. Em tudo nós devemos orar. Ah, pastor, mas está dando tudo certo. Aí é que nós devemos orar. E entrar numa profunda vigilância. A oração nos leva aos caminhos da vigilância. Um processo pelo qual você se torna uma porta de entrada para o poder de Deus neste mundo. Porque a oração, irmãos, ela é uma conversa com Deus. Você conversa com seu irmão? Você conversa com seu amigo? Você conversa com seu vizinho? E é tão simples conversar com essas pessoas, né, irmão? Você conversa com seu marido, com seu filho, com a sua esposa. Mas parece que tem assim uma barreira quando você vai conversar com Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus é o nosso, além de pai, é o nosso o quê? Amigo. Amigo. Tem pai que não é amigo de filho e tem filho que não é amigo de pai. Existe só o laço de paternidade e de filiação. Mas ao contrário, Deus nos vê como amigo e quer que nós vejamos Ele como amigo. Então, converse claramente. Eu levanto pela madrugada, eu tenho costume de orar 4, 5 horas da manhã. E está todo mundo dormindo, eu levanto, vou para a minha sala. Pastor, qual é a posição de orar? Irmão, tem dia que eu oro deitado no sofá, tem dia que eu oro sentado, tem dia que eu oro de joelho. No dia que eu sinto vontade de ajoelhar, eu vou lá para o joelho mesmo e fico. Tem dia que eu me sento e vou conversar com Deus. Não é uma conversa? Não, mas é uma conversa respeitosa, com temor e reverência e tremor. Porque às vezes as pessoas vão orar com Deus e dizem, é cara lá de cima. Não sei. Aí, irmãos. Não é porque é meu amigo, é minha intimidade com Deus, mas não é assim. Não confunda isso. Liberdade com libertinagem. Isso é sério. Então, oração é isso. Mas o que podemos, através da oração? Daqui a pouco nós estamos entrando em intercessão, irmão. Não sei se vai ser hoje ou só amanhã. Mas o que
podemos através da oração. Por que eu tenho que orar, pastor? Por que eu tenho que orar? Às vezes a pessoa entende que oração é só quando eu dobro o meu joelho, ou então que eu faço aquilo. Irmãos, a gente onde vai orando. Eu saio da minha casa, eu vou à feira, eu vou ao supermercado, eu vou orando. Eu moro uma certa distância do Mateus, eu tenho carro, mas o carro fica em casa e eu vou na frente, e lá, depois que eu estou lá, que faço minhas compras, meu filho me buscar. E eu vou de pés para lá de manhã cedo, 7h30 da manhã, 8 horas, e eu vou conversando com Deus. Ainda vou gesticulando, irmãos. Isso que é engraçado, eu olhar de longe e dizer, ele está doido, olha como ele vem. É costume meu, e ninguém tem nada a ver com isso. É a minha prática de oração. Aonde eu vou, a gente vai orando. Eu venho no carro, eu vou orando. Às vezes eu estou caladinho no carro, mas eu estou em espírito orando, eu estou em mente orando. Ou então que eu fale, eu estou orando. Então, às vezes, precisa dizer assim, não, por isso, orai sem cessar. Orai a todo tempo. Esteja ligado em oração. Às vezes, quando a gente está ligado em oração, a gente vai vendo as coisas. Ainda que os nossos olhos espirituais não se abram, a gente sente o lugar que a gente está. Nós precisamos, os lavados remidos em Cristo Jesus, eu não digo os novos convertidos, mas quando você passa já pelo discipulado, já é batizado, comece a buscar, Senhor, eu quero viver isso. Sentir onde eu estou. Sentir o lugar. O nível de espiritualidade do lugar. Nós precisamos sentir isso. Sentir. Isso não é mágico, irmãos. De acordo com a nossa aliança com o Senhor, vai tornando uma sensibilidade. E você vai sentindo isso. Amém, irmãos? O que pode através da tua oração? O que nós podemos fazer através da nossa oração? Quando eu digo da tua oração, porque é algo individual. Às vezes nós somos dados muito a orar coletivamente. Vamos orar. Mas nós temos que ter um tempo de oração. Nós e Deus. Eu considero 3 tipos de culto. O culto congregacional, aquele feito na igreja, o culto doméstico, meu culto pessoal. Meu pessoal. Às vezes a gente prioriza muito o doméstico ali. Mas o nosso pessoal ali, só a gente e Deus, que é o momento dessa oração, o nosso louvor, nossa adoração, ouvir a voz de Deus para nós, sendo ministrado. Entenderam, irmãos? Não sei se o pastor Marcelo vai concordar desses 3 tipos de culto. A gente prega muito os 2. O culto doméstico, o culto congregacional, não deixe de congregar, como é costume de alguns, mas existe o nosso culto pessoal, individual, eu e Deus. Minha esposa está dormindo, meus filhos estão dormindo. Me retiro, sozinho. Sozinho. Ouvir o que Deus tem para me dizer. Ouvir o que Deus tem para me dizer. Falar com Ele. O que nós podemos, através da oração, ela muda as circunstâncias adversas e transforma as pessoas que nos rodeiam, inclusive a nós mesmos. Ela muda as circunstâncias, irmãos. As circunstâncias adversas. O inimigo está doidinho para entrar. Você começa a orar, cria um elo, cria uma barreira. Sim ou não, irmãos? Não é algo mágico, é a resposta de Deus. Quando você começa a orar, o céu se move. O céu se move. O céu se move. Quando oramos, a igreja cresce. É um dos meios mais eficientes de salvação de vidas. Oração. Oração. Porque quando nós nos disponhamos a orar para ouvir a voz de Deus, Deus sabe ou não sabe quem vem no culto, irmãos? De antemão, Ele já sabe quem vai estar no culto. Aí o que é que Ele vai fazer com o pregador? Aquele que ora buscando a palavra, Ele entrega. Quantas vezes a gente recebe uma mensagem e diz, mas por que eu vou pregar isso? E aí quando chega no final do culto, a gente já entendeu o que foi. Olha aqui, olha o que era. Às vezes é uma pessoa que vem à frente para uma reconciliação, ou então alguém que no final do culto te procura. Diz, pastor, essa palavra me salvou. Estava em ponto de fazer besteira.
A oração, irmãos. A oração. Quando oramos, a igreja cresce. Quando oramos, recebemos o poder. Nossas vidas começam a desenvolver nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus, que vem através da oração. Através da oração, vem a manifestação do Espírito para entendermos a palavra. Para entendermos a palavra. Quantas vezes nós emperramos na palavra sem entendimento, começamos a orar e daqui a pouco nossos olhos começam a ver nas entrelinhas e você começa a entender o que está lá na palavra. Mas, Senhor, por que essa palavra? Senhor, eu não estou entendendo como é que eu vou ler. Domingo é um culto evangelístico. Que palavra é essa? Isso aqui é uma palavra doutrinária. Eu lembro uma vez que Deus me deu uma palavra aí. E eu fui desenvolver ela de madrugada. Eu costumo, querido, preparar a mensagem depois da minha oração, da marra de domingo, é de madrugada. Antes de qualquer coisa. E vem a semana, sábado, às vezes de madrugada, domingo de manhã, cedo de madrugada. E Deus me deu uma palavra. E eu fui, mas está tão enrolado. E eu peguei uma outra coisa, preparei uma mensagem. E eu fui para a igreja. Costumo chegar na igreja cedo. Costumo chegar antes da igreja abrir, muitas vezes até nós que abrimos a igreja. E ali estou sentado, e o Ministério de Louvor começou a ensaiar. Irmãos, eu nunca recebi uma mensagem, desenvolvi uma mensagem tão rápida como nesse dia. Que é uma mensagem, um sermão, leva 2, 3 horas, você vai, às vezes passa 2, 3 dias você desenvolvendo. Aí quando chega antes do culto, você vai olhando, está faltando alguma coisa. E eles começaram a cantar Caminho do Deserto. Essa canção aí. E eu olhei e disse, eu nunca tinha visto essa canção. Eu disse, meu Deus, é minha pregação que Deus me deu, eu achei difícil pregar. E as lágrimas começaram a descer. E o que a gente faz nessa hora? Peguei uma caneta, peguei uma folha de papel e fui para o gabinete. Isso, irmãos, eram 5h40, o culto começa às 6 horas. E eu entrei, parecia que eu estava psicografando, irmão. Eu não sou espírita, não, pelo amor de Deus, já fui. Eu já fui. E ali eu baixei minha cabeça e peguei aqui. Tudo aquilo que estava tão difícil de planejar, naquele momento, foi 20 minutos, eu estava com a pregação na mão. Naquele dia, 5 almas se renderam aos pés do Senhor. As lágrimas rolaram, irmãos. E o louvor me olhava assim, eu saindo de lá com o papel. Pode começar o culto, 6 horas. E as lágrimas, ele disse, mas por que você está chorando? Eu disse, arrependido pela minha teimosia, pedindo perdão a Deus. O pastor também erra, irmãos. E ele tem que reconhecer o momento do erro. E através da oração é que ele vai sentir. Porque na oração, nós vamos depois do passo da oração, nós vamos nos esvaziar, e aí nós vamos reconhecer que falhamos com as pessoas. Olha como ela traz uma edificação tremenda na gente. Muitas vezes o pastor está lá, não, eu dei uma palavra, eu exortei fulano, que é conselho, mas aquele conselho pesado, exagerado, e aí você vai depois orar, e aí vai esvaziando. E você olha, eu não devia ter dito aquilo. Fulano, perdoa aquela palavra que eu te dei. É para te dar, mas não daquela maneira. Vem aqui. Entendeu o que faz a oração, irmãos? Move a nossa vida. Move a mão de Deus. Quando oramos, irmãos, é um processo. Quando oramos, passamos a conhecer a Deus. Somos despertados para conhecê-lo e nos aproximar mais dele. E se deixarmos de orar, o esquecemos. Muitas pessoas declinaram, caíram na sua caminhada, nos seus ministérios, porque deixaram de orar. Orar é conversar com Deus, deixaram de conversar com Deus. E quando a gente deixa de conversar com Deus, a gente começa a conversar com o mundo. Quando a gente deixa de se aproximar para Deus, a gente se aproxima para onde? Para o mundo. Porque as coisas vão ficando mecânicas. Principalmente, irmãos, vocês falar no primeiro amor, a gente chega, se apaixona. Se bem que hoje eu não tenho mais visto esse primeiro amor, irmãos. Porque antigamente você aceitava Jesus no domingo, na terça,
Não era preciso ninguém te ligar na quarta-feira e nem na segunda-feira. Porque você sabia a decisão que você havia tomado. Hoje tu tem que fazer uma fonovisita, tu tem que insistir, tu tem que... Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Então a oração, ela faz essa diferença. Ela não nos deixa estéril. Olha, Ana orou, deixou de ser estéril. Nasceu Samuel. Ezequias foi curado depois que orou. E Gedeão estava confuso, porém depois que orou teve nova direção do que fazer. E às vezes vou falar agora do primeiro amor, e a gente já começa a se achar que cresceu, é dono do nariz. Então, sou dono do espaço. Eu sei de cor, não precisa nem orar. Eu conversava uma vez com um pastor e a gente falando das dificuldades. Eu disse, eu tenho uma grande dificuldade. Eu disse o quê? De preparar um sermão, preparar uma pregação. Porque a pregação é como uma cirurgia. Você pode matar numa pregação. Como você pode trazer a vida. Que esse é o papel da pregação. E eu fui explicando para ele, disse, eu não tenho problema nessa área, sobre a Bíblia que eu levo uma mensagem. Eu me dei vontade de dizer para ele, a tua mensagem, não a mensagem de Deus. Não a mensagem de Deus. Então tem essas dificuldades. De orar, não. De conversar num gabinete? Não, porque a gente vai conversando, eu vou sabendo do teu problema, Deus vai trazendo a revelação, Deus vai dizendo o que a gente tem que fazer, como vai fazer. Se não vê, a gente diz, olha, vamos orar mais um pouquinho, volte amanhã, vamos dar continuidade nessa ministração. Mas a palavra não, irmãos. Ela é séria, eu tenho que confirmar que é aquilo que Deus quer falar. As suas ovelhas, é aquele estudo que a gente falou de dispenseiro. O que nós estamos tirando? A dispensa está cheia, mas o que nós estamos tirando da dispensa para servir? É o que o dono da casa está mandando ou é o que eu entendi que eu tenho que trazer? Nós somos dispenseiros, nós somos mordomos, nós não somos o dono da igreja. As ovelhas são do Senhor. Então, a oração nos direciona a tudo isso. E a gente vai só esperar que venha o resultado. Amém, irmãos? Mas, pastor, por que orar? Todos nós cristãos temos obrigação de orar. Isto faz parte da nossa vida. É fundamental. Duas coisas fundamentais. Oração e a palavra na vida do crente. O crente sem a palavra é como uma planta que não recebe água, ele faz o quê? Murcha e morre. O crente sem oração, ele não tem direção. Ele não vai nem entender a Bíblia. Ah, pastor, mas quem dá essa sabedoria, esse entendimento é o Espírito Santo de Deus que está em mim. Mas para te manter e entender e dar lugar a Ele, tu vai ter que estar orando. Porque senão a tua carne, ela vai silenciar o Espírito. Vai dizer, não fala não, quem vai falar sou eu. Vai ficar preso aí. Então, o dever, porque a oração fervorosa de um homem justo, fervorosa, pastor, é gritando. Não, irmão, consciente. Uma oração cheia de fé, convicta. Que o inimigo vai fazer de tudo para nos calar. Mas eu tenho que ter uma oração fervorosa. Isto é, minha fé fervorosa naquele que eu estou servindo. Paulo vai dizer, eu sei em que eu tenho crido, ele é poderoso para me guardar. Porque na nossa caminhada, o inimigo vai fazer de tudo para a gente desistir. Para a gente desestimular, para sentir medo, fracasso. Eu lembro uma vez que a gente estava numa campanha de oração todo mês. A gente sempre faz isso. E ali tinha uma pessoa até certa influência na igreja. Eu olhei assim, fiquei meio com o pé atrás. E ele conhecia os problemas que estavam pipocando assim. E eu preocupado, chorando mesmo, com aqueles problemas sendo levantados, conduído com ovelha, ele olhou para mim e disse, pastor, só tem uma solução para parar tudo isso.
Eu disse, que é, meu irmão? Que coisa mágica é essa? Ele disse, é só o senhor parar de orar. Para trás, Satanás, que tu não cogita das coisas de Deus. Olha, não sei se ele falou por brincadeira ou seriedade, mas que ele falou, falou. Para trás, Satanás, tu não cogita das coisas de Deus. Olha a intenção, para de orar. Falou através da boca de quem? Quem falou através da boca dele? Satanás, irmão. Como é que um cara, e que tinha até uma certa influência ali na igreja, te dá um conselho desse? Nesse tempo a gente estava ainda dirigindo o trabalho, não era nem pastor, depois ia pastor local, depois pastor da ordem. E eu fiquei, meu Deus, que loucura é essa? Hoje ele é pastor. Outro dia eu disse para ele, e aí, meu irmão, como é que está os problemas? Rapaz, é problema. Tá bom de tu parar de orar, tu não queria que eu parasse? Parar de orar. A oração fervorosa de um justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Por isso ele leu ainda agora de Ezequiel, que Deus estava procurando alguém dessa oração fervorosa, dessa intercessão fervorosa, para se pôr em favor da terra de Israel. Não achou nenhum que se colocasse na brecha. Graças a Deus aqui tem pessoas que se colocam na brecha. Então, irmãos, o poder de uma oração é de grande valor. E você e eu temos que orar. Porque suas orações só podem ser feitas por você. Não vou orar, eu vou mandar fulano orar. Tem um tal de, vocês oram por mim. E tu não vai orar, bonito? Tu não vai pagar o preço teu em oração. Muitos têm essa mania de, olha, pastor, ore por mim, fulano, ore por mim. E tu não vai orar? Eu posso te ajudar na tua oração, mas tu tem que fazer a tua, porque as tuas orações ninguém pode fazer por você, não. Ninguém pode fazer por você. Conforme diz Max Lucado, pastor e escritor, as ações do céu se iniciam quando alguém ora na terra. Ei, pastor, que negócio é esse? E a vontade de Deus fica onde? Ele nos convida a colocar-se na brecha e orar em favor. Ele nos manda levantar orações, mãos santas, homens que levantem, quando eu falo homens, estou generalizando, irmãos, que levantem mãos santas em súplica, em orações. Nosso Brasil, se tivesse mais pessoas se levantando para orar, seria muito mais restaurador o poder de Deus. Eu lembro que alguns anos atrás, mas parou, a Valmice Milhomes levantou-se, foi no ano 2000, se não me engano. Ela fez 5 anos de oração no útero do Brasil. Onde é o útero do Brasil, irmãos? Hein? Brasília não. Onde é o útero? Onde o Brasil nasceu? Onde foi, irmãos? Porto Seguro, não é lá? E ela fez 5 anos de oração, intercedendo. 5 anos. Cada ano representava 100 anos. O Brasil, em 2000, fez 500 anos. Nós vemos juízes sendo presos. Foi uma confusão nessa época, uma revolução louca. Para a oração. Ao Brasil voltou tudo de novo. Não manterem oração. Em oração, irmãos. Passamos tanto tempo conversando. Vai-se para uma campanha de oração, se tira meia hora só conversando para começar a oração. Era 1 hora de oração, já ficou só o quê? 30 minutos. Porque se conversa e fala, e tá. E, irmãos, nós vamos para cá para orar, irmãos, né? Para conversar. Irmão, como é que está teu cachorro? Como é que está não sei o quê? E tu comeu o que foi hoje? Depois a gente vai. Vamos para a oração, não vamos tirar o foco. E o inimigo sabe fazer direitinho. Esses são os dardos, não é que você esteja endemoninhado, são os dardos inflamados do inimigo que vem e tira o direcionamento, o foco. O foco. As ações do céu se iniciam quando alguém ora na terra. Você pode não entender o mistério de sua tarefa. Somos chamados a orar, mas algo é muito claro, quando você fala, Jesus escuta. Quando você fala, Jesus escuta. Por isso, cuidado com o que tu está falando.
Irmãos, tem uma tal de oração de determinar. Quem somos nós para determinar alguma coisa? Quem somos nós para determinar alguma coisa? Não, eu determino, não. Que é isso, irmão? Seja tudo, a gente ora, Senhor, seja feita a tua vontade. A tua vontade prevalece. Senhor, a nossa vontade é que ele seja curado. Senhor, a nossa vontade é que dê tudo certo. Senhor, a nossa vontade é que a gente... Mas em tudo seja feita a tua vontade. A tua vontade. Vidas são salvas. Por isso nós precisamos orar. Vidas são salvas. Nossa família são preservados em segurança, os nossos familiares. Os filhos são libertos dos abusos e de droga. O relacionamento familiar são restaurados. Estes são apenas alguns exemplos do que uma vida de oração pode fazer por você, por sua família, igreja e cidade. E homens, tem um negócio de dizer que oração é de coisa de mulher. Quem falou isso, irmãos? Procurar homens que se coloquem na brecha. Os homens simplesmente estão entregando esse momento tão maravilhoso que é a oração para as mulheres somente. Eu tiro lá pela igreja, irmãos. Nós temos um ministério de intercessão de 24 pessoas. 4 homens, 20 mulheres. 4 homens de um ministério de 24 pessoas. 4 homens de oração. Estas são mulheres. Só mulheres. E só tem um casal, que é o marido e a mulher. Tudinho é só as mulheres. E a outro é o homem e a mulher não é. Aliás, são 2 casais. A Zira, Diocleciano, Adriana e Enio. O Nelson, a mulher não é. E tem o outro lá que eu não me lembro agora o nome. Mas a mulher não é na oração. Não é intercessora. Para você ver. Eu tiro lá pela igreja. Aqui, os intercessores. Quantos? Só? E cadê os homens? Isso é coisa de mulher. Isso é coisa de mulher. Pastor, eu também sou da intercessão. Comigo são 5. Mas a gente está falando lá em ovelha, em caso de ovelha. Nós somos ovelha, mas lá nossas ovelhas. Então eu tiro por lá. Olha aqui. Cadê os homens? Cadê os homens? Não se vê. Só as mulheres. Só as mulheres. Por que isso? É um ministério de oração, de intercessão. Isso é sério. Se colocou, olha, tão séria essa questão de oração, que às vezes a gente chama alguém para orar e diz, e pastor, não me chama não, porque eu não sei orar. Tu não sabe falar? Oração não é falar com Deus? Eu não vou chamar o mudo para orar, porque ele vai ficar só fazendo e ninguém vai entender nada. Ele sabe o que ele está dizendo, mas nós não entendemos. Mas Deus também entende. A gente pode até chamar ele, porque ele está falando é com Deus. E aí a gente fica, não sei orar. Sabe por quê, irmão? Porque acha que oração são palavras rebuscadas. Irmão, é aquilo que eu estou sentindo naquela hora. Se tu está pedindo para mim orar, vamos orar por este culto. É pelo culto, irmãos. É pelo culto que você está chamando para orar. Então você vai orar tudo que concerne esse culto. Não, mas eu vou orar pelo serviço de fulano. Irmãos, foi chamado para orar por quê? O pastor Marcelo disse, diácono ou diaconisa, ou irmão, ore aqui pelo culto. Vamos iniciar o culto. Então eu vou orar tudo que concerne esse culto. Que os irmãos cheguem em paz, que os irmãos sejam incomodados para estar ali, que o Senhor manifeste a sua presença, que seja assim a unção sobre o louvor, que o pregador verdadeiramente seja usado por Deus e para aqui. Mas aí às vezes a gente fica assim, meu Deus, isso é sério. Outra coisa que eu tenho observado assim, e a gente fala, a igreja ensina, parece que a igreja não é quanto uma palavra de boas-vindas, a de confraternização. Tem gente que quer, nesse momento, brigar com a igreja. E, meu filho, você só foi chamado para ler um Salmo 133 ou um outro, e seja bem-vindo. Pronto.
Mas aí a pessoa se acha, pega 10 minutos de palavra, meu Deus, o que é que tu está fazendo? E a gente explica. E eu disse na igreja, da próxima vez eu vou tomar o microfone. Ou então tu não dá mais uma palavra, porque tem os introdutores, vocês são preparados, vocês já passaram por isso, mas parece que entende aqui, isso aqui. Não, irmãos, a gente tem que saber o que é que nós estamos sendo direcionados para fazer na casa do Senhor. Amém, irmãos? E tudo começa com oração. Então, quando nós oramos, recebemos esses benefícios. Os relacionamentos familiares são restaurados. Estes são apenas alguns exemplos de uma vida de oração pode fazer por você, por sua família, igreja e cidade. Quando nós oramos, recebemos muitos outros benefícios, além das respostas às nossas orações. Vejamos algumas das razões por que devemos orar. Porque a oração gera perseverança quanto ao propósito. Nós vamos fazer uma campanha lá, uma cruzada. Aí nós vamos levantar 30 dias de oração. O que vai acontecer? Perseverança. Nós vamos estar orando. E Deus responde? Sim, irmãos. Sim. A gente foi fazer o encontro. E foram 30 dias de jejum e oração. Tinha lá uma escala de jejum. As pessoas estavam jejuando naquele dia. E foram 30 dias de oração. 6:30 da manhã até 7:30 da manhã. 1 hora de oração. E na semana que entrou o encontro de segunda a sexta, 11 horas até 12:30. E o jejum até nesse horário. Todos que estavam ali envolvidos. Nós estávamos com 97 pessoas nesse encontro. Pense no derramamento de Deus naquele encontro. Algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Efeito da oração. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. Porque através da oração temos comunhão com nosso Pai celestial. Porque a oração glorifica a Deus. A oração glorifica a Deus. Porque a oração nos livra de todas as nossas angústias. Está angustiado, dobra o teu joelho e vai falar com Deus. Mas eu estou angustiado. Mas eu estou angustiado. Nem fala comigo porque hoje eu não estou bem. Eu estou angustiado. Tu já orou? Não. Ore por mim. Meu irmão, ore. Descarregue o que tu está sentindo. Às vezes isso é só mágoa. Porque tu ouviste uma palavra que te chateou. E aí tu está aí emperrado. Aí tem uns que dizem assim, deixa eu fazer uma massagem para te relaxar. Não é isso não, irmãos. É algo espiritual. Dobra o teu joelho. Entra na sala do trono. Conversa com Deus. Eu entro pela madrugada, já começo a dizer obrigado, Senhor. Porque hoje é 17 de agosto. Mais um dia em que eu vou ver o sol nascer. Obrigado, meu Senhor. Só tenho que te dizer obrigado. É Ebenezer, até aqui tu tem me ajudado. E aí começamos a falar o que estamos sentindo. Porque a oração glorifica a Deus. A oração, através da oração, temos comunhão com nosso Pai Celeste, porque a oração nos livra de todas as nossas angústias, porque podemos receber a sabedoria de Deus, porque a oração derrota Satanás. Pastor, não foi o sangue de Jesus que derrotou Satanás? Sim, irmãos, foi. Mas para te receber Jesus, tu fez o quê? Uma oração de confissão, sim ou não? Então a oração ela derrota Satanás. Porque se tu não tivesse orado a tua oração de confissão, confessando Jesus como teu Senhor e teu único suficiente Salvador, para você ele continuava vivendo assim, atacando a tua vida. Olha a importância da oração, irmão. Uma igreja que ora, a gente chega e sente a presença de Deus. Você sente o fogo do Espírito naquele lugar. Eu fui em uma igreja muito bonita, ali para a banda da Zona Sul, como se diz. E eu cheguei, igreja de bacana. Chegamos ali, estava eu e outros pastores. E eu sentei. E
E tinha um pastor novo no ministério do meu lado. Eu disse, está frio. E ele disse, claro, você não está vendo esse bando de ar-condicionado? Eu disse, está frio, irmão. Aqui está frio. Aí ele disse, não estou lhe entendendo. Ele disse, eu estou falando espiritualmente. Aí eu demorei um pouco, aí eu fui lá fora. Ontem ele chegou e disse, pastor, agora é que eu entendi. Agora é que eu senti o que o senhor quis dizer. Eu disse, pois é, meu irmão. Muito suntuosa, muito rica, mas está fria. O fogo não está aceso ainda. Está faltando alguma coisa. Não sei se era oração, não sei se era esta fé fervorosa para ativar o Espírito Santo. Não sei se era fé. Isso eu sei que ali estava frio espiritualmente. A pessoa estava falando, já ia começar a conferência, ele estava falando, e eu prestava atenção, mas faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa. Talvez fosse isto, oração por aquele grande evento, tão anunciado, mas talvez tenha faltado isto. E ali o lugar, ou talvez um lugar que não se dê lugar para o Espírito Santo de Deus, porque era uma igreja tradicional. Então, que benefício recebemos? Porque a oração traz resultado. Porque Jesus orava e nós somos o quê? Basta que sejamos igual ao nosso mestre. Sede imitadores, assim como ele de Cristo. Assim Paulo diz, sejamos imitadores de Cristo. E Cristo te tirava tempo para a oração. Ao final, cair da tarde, ele ia para onde? Buscar lugar para a oração. Oração. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo de orar. Pastor, é tão corre-corre que eu não tenho tempo. Pastor, meu irmão, que hora tu sai de casa para trabalhar? 6 horas, acorda 5. Acorda 5. A gente cria hábito que não precisa de despertador, irmãos. No horário certinho, você acorda. Certinho você acorda. Por mais cansado que tu esteja, você vai acordar naquele dia, naquele horário. Porque você criou hábito de oração. Oração. É como se teu espírito dissesse, está na hora de eu me alimentar. Está na hora. A tua alma diz, ei, eu quero me alegrar nos pés do Senhor. Como filhos de Deus, devemos estar prontos para atender ao seu chamado, o chamado para orarmos. Portanto, gostaria de encorajar a ter disciplina na prática de oração, orando mesmo quando não tiver vontade de orar. Alguém já levantou para orar e lá não tinha vontade? Sim ou não? Já aconteceu comigo. E aí, o senhor não orou? E eu orei, eu contra a vontade, eu me sentei ali, fui buscando. Senhor, tu sabe que eu não estou com vontade de orar hoje, Senhor, mas me faz ouve as minhas palavras, Senhor. Não quero de lábios, não. Tu sabe que meu coração não está com vontade, mas é necessário orar. É necessário orar. É como um remédio. Quantas vezes a gente vai tomar um remédio, o remédio é ruim, irmão, mas a oração não é ruim, não. Mas você sabe que tem que tomar. Tem que tomar. Então, oração, mesmo sem vontade, você tem que buscar força, vontades para falar com Deus. E às vezes a gente vai se arrastando, irmãos. Se arrastando. Quantas experiências nós temos tido com oração. Nós temos grupo de oração, 6:30 da manhã. E eu já observei uma coisa. Há dias que a minha oração ali, além da de casa, é preciso eu fazer sozinho. Naquele dia não vai ninguém. E eu já entendo. É o meu dia de queimar o sacrifício aqui, eu sozinho com Deus, porque eu sou o pastor da igreja. E a gente já entende isso. Quantas vezes chegamos despedaçados, nos arrastando, porque o peso de um pastoreio não é fácil, queridos. E ali há uns degrauzinhos que vai, ele conhece para o altar e a gente senta ali. Nesse dia não vai ninguém, e você começa. Ainda mais quando você sente que você
Não é pecado, irmão, mas você dentro do ministério fez alguma coisa em que não era para ser feito, não era daquela maneira. E você vai orar e você ouve Deus dizer assim, você ouve Jesus dizer assim, deixa comigo que eu vou consertar. Tu fez besteira, mas eu vou consertar. Quantas vezes a gente pensa assim, tá, dessa vez eu enracha por aí. Não vai não, irmãos. Que o Senhor vai lá e conserta. Tudo através da oração. Siga os 4 passos da oração e com certeza terá uma vida transformada. Dependendo de como você se encontra, o Espírito Santo te guiará como será melhor começar, se adorando ou fazendo confissão de pecado. Eu preparei aqui 4 passos da oração. Pastor, eu sei orar. Bom, me chamaram para uma conferência de oração. Então, vou falar um pouco do que é oração, o que é intercessão e das experiências que a gente tem tido. Ah, pastor, mas a experiência não é válida. Irmãos, eu aprendi com a experiência de outros. Eu aprendi com a experiência do meu pastor. Das pessoas mais experientes em tempo de oração. Experiência vale, irmãos. Não é regra, mas que vale. Essa semana me encontrei com o pastor de vocês, por acaso na rua, na frente de um colégio, e a gente já começou a falar sobre oração. E eu falava de algumas experiências, ele foi compartilhando algumas experiências. E essa semana foi semana de experiência. Queridos, o inimigo não está satisfeito com esse seminário. Foi dias de luta, principalmente hoje. Dia de muita luta. Tinha um momento que parece que a mente ia sumir, ia ficar vaga assim. Eu digo, Senhor, toma minha mente, não me deixa perder a direção. Então, os 4 passos da oração, irmãos. Louvando a Deus. Ah, pastor, louvar a Deus é cantar? Não, irmãos. Eu posso cantar sim na minha oração, mas louvar a Deus em palavra. Louvar é engrandecer a pessoa. É bendizer a pessoa. Então nós começamos exaltando e elogiando Deus na sua grandeza, na sua infinidade. Porque Ele é infinito. Falando da sua beleza, de tudo. Ele é o Criador. É como diz o Salmo. Um dia faz declaração a outro, né? E assim vai. A nossa declaração a Deus. A nossa declaração a Deus. Eu costumo dizer que adoração é gratidão. Vamos adorar a Deus. Se você é grato a Deus, você tem motivo de adoração. Se você não é grato a Deus, tu vai adorar o quê? É só cantar. E adoração e louvor não é só cantar. Não é só cantar. Eu moro do lado de uma família. São 3 casas. Eles começam colocando música católica, apostólica, romana, depois ele entra por música evangélica, depois eles começam a colocar, daqui a pouco eles começam a contar sofrência, daqui a pouco eles começam a cantar chifrência, daqui a pouco eles começam a cantar tudo. Meu Deus, que diacho de confusão, doida é essa? E a mulher canta tudo, ela canta as nossas músicas de nosso louvor e adoração numa voz esplêndida. Eu digo, meu Deus, se converteu, daqui a pouco eu escuto lá sofrência, boia não sei de que, lá vai. E o que é isso? Então, louvor e adoração não é uma canção. Não é isso. É a minha gratidão a Deus. Por isso, eu tenho que conhecer. No seminário a gente aprende que a principal missão da igreja é a evangelização. Eu costumo dizer que primeiro é a adoração ao Deus vivo. Porque eu sou grato a Ele, eu adoro algo que eu conheço, e agora eu vou evangelizar, conhecendo a quem eu estou adorando. É minha razão de adoração, meu ser de adoração, agora eu vou evangelizar. Então, louvando a Deus, eu começo louvando, ou seja, bendizendo o nome do Senhor. Inicie o seu tempo de oração com louvor, focalizando um dos atributos de Deus ou alguma verdade sobre o seu caráter.
Seu relacionamento com o Senhor se torna melhor quando você começa a louvá-lo. Você passará a ver as situações através da lente de Deus. O Salmo 103 é uma verdadeira expressão de louvor e adoração a Deus. O Salmo 104, o Salmo 105, o Salmo 106 e o Salmo 107 são um compêndio de salmos que vai falar de exaltação a Deus. Vamos ver só o comecinho de um. O Salmo 103. Salmo 103. Você achou aí, irmão? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. O 104 vai dizer: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como um veste e estende os céus como uma cortina. Aí, isso é louvor ou não é, irmãos? Então nós louvamos, a nossa oração, nós começamos a louvar, invocando o seu santo nome. O louvor vai abrindo as portas e Deus diz: o que é isso aí? É a voz do meu filho. Vou começar a receber o que ele tem para me dizer. E aí a gente começa confessando nossos pecados a Deus. Se dissermos que não temos pecado, nós somos o quê? Mentirosos, e fazemos Deus de mentiroso, porque ele diz que nós somos pecadores. Depois do período inicial de louvor a Deus, vem o momento de confessarmos os pecados. Senhor, se eu magoei alguém, Senhor, eu costumo dizer assim, que nem a oração de Davi: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e de todo seja expurgado da minha vida. Entendeu, irmãos? Às vezes nós pecamos sem nem entender que pecamos, porque desagradamos a Deus. E muitas vezes estamos tão insensíveis que nem percebemos que o que falamos, o que vimos e o que ouvimos feriu a sensibilidade de Deus e nós nem percebemos. É como às vezes a gente magoa uma pessoa e nem percebe que magoou. Olha, irmão, eu te perdoo. Mas o que ele está dizendo? Pode me perdoar de quê? O que eu fiz para ele? Tu nem sabe, mas tu me magoou outro dia, assim, assim, assim. Então, muitas vezes nós pecamos e nem sabemos que pecamos. Então, nesse momento, Senhor, vê se há alguma falha, algum mal, se eu te entristeci, se eu, porventura, meu pensamento foi furtado, ou se houve algum desejo que não é a tua vontade, me perdoa, me perdoa. Então, a gente pede perdão. Esta hora em que devemos examinar o nosso coração e pedir ao Espírito Santo que nos revele se estamos fazendo alguma coisa que possa desagradar a Deus, que isto não seja mecânico, irmãos. Você pode começar pedindo perdão, se já tem consciência que falhou com Deus. É aquele que estava falando agora, chega na igreja em pedaços. Senhor, eu sinto que eu falhei. Eu sinto que eu falhei. Eu não devia ter feito assim. E já foi revelado o que eu estou sentindo. Eu vou mascarar diante de Deus? Jamais. Então, esperar, abrir, examinar. A ceia vai nos dizer assim: examine-se o homem a si mesmo. Certa vez eu estava dando a ceia e recebo um bilhete. Pastor, eu posso cear? Mas não tinha assinatura. O que eu fiz? Irmão, se você quer saber se você pode cear, ou irmã, examine você a si mesmo. E eu não posso saber se tu pode cear ou não, a menos que tu esteja numa disciplina, já foi confessado o teu pecado aqui, e não houve arrependimento, não houve um trato, você está lá impedido. Agora, se você me escreve nessa hora, eu não sei nem quem é, eu posso cear? E aí, pastor Marcelo, o que você dizia para uma pessoa dela?
A Bíblia diz, examine-se você mesmo, se examine. Examine-se a si mesmo. Então, é esse momento de nós fazermos um exame de nossa consciência. Diante de Deus, esta oração requer que sejamos completamente honestos com Deus. Se conscientemente não abandonarmos o pecado, atitudes ou pensamentos que desagradam a Deus, estaremos impedindo nossa comunicação, a nossa comunicação com Deus, a nossa comunhão com Deus. E a nossa oração se torna um blá, 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 blá. Eu já tenho consciência de que estou num erro e eu não quero deixar esse erro. Eu tive um problema muito sério com alguém assim muito amada, aliás. Pessoa assim que eu considerava demais ali dentro da igreja. E essa pessoa entrou por um caminho errado. Nós mostramos, chamei, mostrei. Pensei que tivesse deixado. Depois fui, chamei novamente para conversar. E a pessoa, eu disse, olha, eu vou te dar 30 dias para te reflexionar. E todas as pessoas que iam na igreja, os pastores de fora, pregadores, que quando pregavam, denunciavam o pecado da indivíduo. Eu sabia, e eu ficava olhando, meu Deus, como tu ama demais essa pessoa. Até esse aqui foi pregar e, através dos lábios dele, foi denunciado. Eu olhei para ele, olhei para ela. Se fosse eu ia dizer, não, o pastor conhece, mas ele não conhece. E ele revelou, ele não foi lá para dizer para ela, olha, tu. Não, mas ele vai falando e a pessoa estava lá, insensivelmente. Cumpriu-se os 30 dias, eu dei mais 10, ali só na minha. Marquei uma segunda para conversar, não foi. E eu perguntei, Deus, é para mim falar com essa pessoa? É. Então tu vai trazer. Segunda-feira eu quero falar contigo. E a pessoa chegou no gabinete. E eu só fiz perguntar, o que tu tens a me dizer? Pastor, eu continuo meu relacionamento. Estou meio casado e eu continuo. E eu olhei assim, eu disse, o cuidado e o carinho que eu tenho por você vai além de pastoreio, porque eu te tenho como uma filha. E se fosse a minha filha, eu ia te dizer isso, 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 isso. Você está agindo como uma destruidora de lar. Consciente. Consciente. E tu achas que tu vai ser inocente diante de Deus? Porque, minha querida, eu esperei de você na primeira mensagem, que foi forte, a respeito do teu pecado, eu ia me arrastando para o púlpito. O senhor não quer mais que eu venha para a igreja? Eu disse, não estou te dizendo isso, mas reflete, o que está adiantando tu vir para a igreja? Está te adiantando alguma coisa? Tu está te enganando, ainda blasfemando ainda mais diante de Deus. Porque tu está brincando com Deus. Eu não estou te mandando embora. Mas reflete, o que isso está te adiantando? Porque a palavra está por aqui, e na hora do apelo tu te levanta, tu vai lá para fora, tu vai no bebedouro, e Deus continua te chamando para um concerto. Ah, mas não é quando eu senti. Não, o tempo não é teu, não, o tempo é de Deus. E o teu tempo já expirou diante de Deus. Agora te prepara, porque vai ser grande o escândalo. Você está me amaldiçoando? Eu digo, não. Porque tu conhece, e muito eu te ouvi condenar essa atitude veemente. E tu foi pelo mesmo caminho. Tu foi tão ousada ao ponto de pegar algo, que a gente tem uma caixa de que leva para os casais levam para casa, escolhido uma pessoa, e ela foi, mandou preparar, ela queria a caixa, e a pessoa que trabalha com essa caixa disse não. Ela pegou tudo que tinha na caixa, preparou uma caixa e mandou para a casa do cara, para restaurar a casa do cara. Aí eu rasguei, eu disse, você é maquiavélica. Você está agindo pior do que uma prostituta. Eu peguei pesado, irmãos. Ah, você está me ferindo. Eu disse, maior ferida, tu está ferindo o coração de Deus, a igreja e a mim, como seu pastor.
Aí foi umas 2 vezes para a igreja. É que o pecado é aquele que acusa, assim. Ela começou a entender que ninguém queria saber dela na igreja, ninguém sabendo do problema. Ela começou a... Aí não foi mais. Ficou muito ferida. Mas ferida, o negócio é feio. Então, olha aí, irmãos, como as pessoas querem. Eu estou falando isso aqui, irmãos, porque vocês não conhecem. Assunto lá da igreja, vocês não conhecem, que jamais faríamos isso. Mas para servir de exemplo. Então, meu pecado é denunciado, eu estou vendo e eu me privo do concerto com Deus, mas eu quero falar com Deus, porque a oração nos aproxima de Deus. Mas como que eu vou me aproximar de Deus? Se o pecado fere nas narinas de Deus, eu estou afastado dessa comunhão com Deus. Então, vê por que as nossas orações não são atendidas. Confessar os pecados. Se conscientemente não abandonarmos o pecado, estaremos impedindo nossa comunhão, a nossa comunicação com Deus. O terceiro passo é agradecendo a Deus. De que maneira? De já eu te agradeço por aquilo que eu vou te pedir. Tem uma coisa na oração, irmãos, que a gente usa muito, é costumeiro. A gente vai orar e diz, Senhor, que tu possas salvar fulano. É errado isso aí, pastor? Que tu possas. Eu acho que é uma colocação errada, porque Deus pode tudo. Senhor, que tu queira, que seja a tua vontade salvar. E a gente pode reparar que eu mesmo, às vezes, oro dessa maneira. Mas eu acho errado isso. Senhor, que tu possas me abençoar. Senhor, que tu possas. Ele pode tudo, irmãos. Ele pode tudo. Senhor, que tu queira me abençoar. Senhor, que tu queira fazer isso. Que seja a tua vontade. Então, são vícios de linguagem que a gente acaba ficando assim. Eu estava observando isso. Alguma coisa errada nisso. Senhor, que tu possas. Ele pode tudo. O terceiro passo é oferecer ações de graça, expressando apreciação e gratidão a Deus pelas respostas de oração. Porque a nossa oração ela é colocada diante de Deus pela fé. E o que é fé, irmãos? Convicção e certeza. Convicção, então eu já começo a agradecer de antemão. Ah, pastor, mas não aconteceu do jeito que eu pedi. Não aconteceu do jeito que tu pediu, mas foi feito do jeito que Deus quis. Vamos agradecer. Em tudo não é para dar graças? Sim ou não? Ei, pastor, eu perdi meu emprego. Dê graças, porque de algum livramento Deus está te trazendo. Ou então vai te colocar no melhor. Ou então é porque Ele quer que passe por alguma prova para te ser aprovado. Todas as nossas situações que nós vamos passar, irmãos, pare e observe. Pare e observe. Eu tenho uma oração que eu faço constante. Senhor, tu conheces o presente e o futuro. Não quero nem falar de passado. Isso do meu futuro. Tu me vês longe da tua presença. Me leva agora. É prazer eu ir embora agora desta terra, enquanto eu estou em aliança contigo. Que os dias que eu tenho para frente, que seja ao teu lado. Se eu tiver desligado de ti lá no futuro, me leva agora. Meu irmão crente fervoroso viu orando dessa maneira. E aí ele foi fazer. Fez na sexta, na segunda ele morreu. E ele morava comigo. E foi dia assim terrível, porque meu primo morreu 9 horas de um câncer no fígado. Meu irmão foi lá no velório, ele ainda não tinha chegado, ele foi fazer a última viagem, ele trabalhava numa van, e na volta ele morre num desastre. E nós estamos ali 6 da tarde, quando alguém chega e diz, teu irmão está morto na pista. Eu disse, mentira, isso não pode ter acontecido. Ele disse, está lá. E eu saí que nem um louco. Quando eu cheguei lá no pingão, ele estava estendido no chão. Foi um desespero. E a palavra que veio foi, por que Deus?
mas não deixei sair, eu segurei. Quantas vezes me veio a vontade de perguntar, por que Deus? Mas não me competia perguntar para Deus, Deus sabe o que é. E ele era muito fervoroso. Nesse dia ele foi evangelizando nessa van. Na volta ele morreu. E aí ligando as pontas, observando depois que passou a dor, a paixão, porque existe 3 níveis, né, da morte. Primeiro é a paixão, depois a saudade e depois a lembrança. Passou a paixão, já estava entrando na saudade. Aí eu comecei a me lembrar. Ele era louco por reggae antes de se converter. Nós tínhamos uma casa em Ribamar de herança, minha mãe havia falecido, meu pai deu para um sobrinho meu morar. E aquela casa ele fez de um bordel. Ele morava sozinho, solteiro, e de manhã, segunda-feira, pense na loucura naquela casa. Uma vez eu cheguei, que eu abri a porta do fundo, tinha gente banhando no tanque, lá no banheiro de porta aberta, era um verdadeiro bordel. E ele viu essa cena e ele condenou isso veemente. E aí eu passei, não ia mais nessa casa. Era a casa de papai, mas estava ocupada pelo meu sobrinho, não tinha o que fazer naquela casa. E ele também dizia isso. E aí, um mês antes dele morrer, ele disse assim, Guimarães, morava comigo há um tempão, papai vai vir agora e aquela casa tem 4 quartos. Eu vou pedir para papai aquele primeiro quarto, que era o teu quarto, tempo de solteiro, e eu vou me mudar para lá. Aí eu olhei para ele assim, tu já viu que é como é aquela casa? Ele disse, isso não tem nada a ver, eu tenho segurança de mim. Agora, um rapaz solteiro de 32 anos, pastor Macedo, o que poderia acontecer com ele? Que os olhos não veem, o coração não sente. Ali era noite e dia reggae. Ele veio do reggae. Ele ia cair ou não ia? Futuramente ele não ia declinar nessa fé. Aí eu fui ligando os pontos. Qual foi a oração dele? Senhor, se tu veres que eu não vou estar na tua presença, lá no futuro, me leva agora. 3 dias depois ele morreu. Isso foi na sexta noite, quando foi no domingo, segunda-feira ele morreu, 6 horas da tarde. E eu louvo a Deus porque ele morreu. Porque eu não ia suportar ver ele lá no mundo. Entendeu, irmãos? Para a gente, naquele momento, foi uma ferida. E meus irmãos diziam assim, mas por quê? Ele era crente, não sei o que mais. Mas Deus havia avisado. Pastor Zé Luiz, saudoso Zé Luiz aqui do Bequimão, e ele foi pregar lá na igreja do pastor Job. Ele sempre era pastor, só trabalhava ainda com a união masculina. E nesse dia estávamos um culto lá, o pastor Zé Luiz foi, e ele estava bem na frente, aplaudindo. Aí o pastor Zé Luiz parou assim, antes da palavra, quando foi pegar a palavra, disse, eita, esse jovem vai fazer uma viagem. E aí, ele falou assim, esse jovem aqui tem algum parente aqui na igreja? Eu disse, pastor, é meu irmão. E eu estava no altar com ele, sentado assim. Ele disse, eu sabia, ele mora contigo? Mora, pois ele vai te deixar. Ele vai fazer uma viagem. Aí eu disse, eita, meu irmão, tu vai fazer jocum e vai no mundo aí, pregar a palavra. Ele, amém. Ele disse, mas só tem uma coisa. Tu vai fazer uma viagem, mas tu vai receber uma carta. Tu só vai viajar depois que essa carta chegar. E aí passou 5 anos, e na hora desse acidente, quando eu cheguei com o corpo, todo mundo no velório do meu primo, que foi velado um do lado do outro, já sabia. Já tinham comentado, papai me chamou, rapaz, que profecia foi essa que tu recebeu lá na igreja e não sei o que mais? Eu disse, acalme, senhor. E aí minha pergunta era, ele não recebeu nenhuma carta, que carta é essa? Que carta é essa? E eu chegando a hora do enterro e nada, eu matando a cabeça, meu Deus, se cumpriu a viagem, é isso aqui, mas que carta?
Quando deu 2 horas da tarde, o enterro era 4, meu irmão entrou na sala. Meu irmão, está aqui a carta de óbito, certidão de óbito de Evandro. E aí Deus falou, disse, essa é a carta. Sem isso aí ele não viaja, ele não é enterrado. O espírito já foi, mas o corpo não. Ele ainda está aí presente na terra. Só é enterrado com a certidão de óbito. Era a carta que ele ia receber para poder viajar, para poder enterrar. Senão não havia enterro. Naquele momento que eu recebi, Deus disse, pronto, tá aí a carta que tu queria, era essa aí. Ó. Então, irmãos, alinhado, Deus revela através da oração, da intercessão, e vai assim, é um mistério maravilhoso o da oração. Então, agradecer a Deus. Terceiro ponto, interceder diante do Pai. Olha, eu adorei, eu pedi perdão, eu agradeci, agora eu vou interceder com a alma limpa, convicto do que eu estou fazendo. Certo de que nenhuma condenação para aqueles que estão diante do Senhor, que não vive mais pela carne, mas que vive através do Espírito. E aí, depois de louvar ao Senhor, confessar os pecados, dar graças, este é o momento de você, de nós nos apresentar diante do Pai para interceder. Em poucas palavras, intercessor é aquele que pede a ajuda de Deus para alguém necessitado. Intercessor é aquele que se coloca na brecha diante do trono da graça por uma necessidade específica ou por alguém em particular até obter a resposta, ou por qualquer coisa que vá acontecer na igreja ou até mesmo no mundo. Interceder. Interceder, mas existe, nós já vamos daqui a pouco entrando na intercessão, existe o medo de interceder. E o medo é de espírito de retaliação. Não tenha medo, querido. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quando a gente se prepara, nós já vamos entender isto. Quando a gente se prepara, não tem essa história de espírito de retaliação, não. Ele pode vir, mas ele é derrotado. Ele é derrotado. Porque maior é o que está em nós. Ele nos chama para isso. Interceder. Interceder. Chamados para interceder. Mas o que é uma intercessão, irmãos? O que é uma intercessão? Intercessão, amados, é orar guiado pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós somos chamados a orar. Mas em todas as igrejas se levanta um grupo de pessoas que são consagrados, são chamados, porque a intercessão também é um ministério, e são chamados, assim como tem o ministério de louvor, para interceder especificamente. Temos algum problema, a gente chama a igreja para orar, mas em especial a gente faz o quê, pastor Maciro? Chama o ministério de intercessão. Olha, e aí entra uma coisa, intercessor tem a boca dura. O que é isso, pastor? Boca dura? É que ele não sai falando. Ele não sai fofocando. Essa é a palavra mais certa. Porque o pastor Marcelo, ele recebe motivo de oração, ele reúne a intercessão e diz, olha, nós temos que orar por fulano de tal. E de acordo com a confiança, a gente até diz qual é o problema. Eu não costumo dizer, eu só digo, olha para fulano. Aí, menino, pastor mandou orar para fulano de tal. Será se é alguma coisa? Aí vai. Daqui a pouco toda a igreja sabe que tu já está orando, que o pastor pediu para orar para fulano de tal. Isso é boca solta. Então, não serve para ser intercessor. Intercessor, ele tem... Já imaginou o pastor língua solta? Que ele vai no gabinete, quando ele sai, todo mundo sabe. O meu pastor que eu substituí, e quando nós chegamos, nós fomos fazer o nosso primeiro gabinete com uma pessoa, ele tinha um grupo de intercessão, ele deixou lá. E aí, quando eu entrei no gabinete, está lá, mais 5 irmãs posicionadas. O que vocês estão fazendo aqui? O senhor não vai começar o gabinete? Sim. Nós estamos aqui para interceder pelo senhor e pela pessoa. Aonde? Aqui. Aqui não. Aqui dentro não. Aqui vai ficar eu e a pessoa. Vocês vão procurar lá fora, vocês vão orar lá no templo. Aqui dentro do gabinete não. Mas pastor, com outro pastor não era assim. Eu disse, é problema dele. Mas comigo não. E aí, a igreja era conhecida, sabe como, irmão, na comunidade?
Igreja da fofoca. Você ia naquele bairro por trás da igreja, de que na verdade ali na igreja não é Tambaú, Tambaú é em frente, nós estamos na Vila Nazaré. Ali você saía. Você é da igreja ali da Avenida 1? Deus me livre, aquela igreja da fofoca. E aí nós fomos saber a confusão que dava. E aí eu mandei eles lá para o salão. E eu comecei, era uma pessoa do louvor, e nós começamos. E foi assim, dias de oração. E depois de 3 dias de oração, conhecendo, ali nós fomos ministrar. E ali, no término da oração, aquelas 5 irmãs estavam lá todos os dias. Nós chamamos. Queríamos saber se Deus revelou alguma coisa para elas. E aquela que veio logo na frente, que ela queria ficar lá dentro, ela veio, não, porque eu vi isso, eu vi aquilo. E aí eu... Está batendo com o que a gente ministrou, não. Aí começamos com outra. Uma delas, parecia que estava lá dentro. Ela disse, pastor, quando você estava ministrando lá, eu vi isso, isso e isso. Aí começamos a puxar o fio da meada. E batia certinho. Houve, sabe o que, irmãos? Com aquela irmã, com a outra? Aquela primeirinha que falou, criou uma ciumeira. E isso fez com que ela saísse da igreja, era da intercessão. Porque ela criou uma certa ciumeira, porque aquela mulher falou que era... Porque nesse momento, eu não dei atenção. Eu dei atenção para a outra que estava ali, mas sem exaltar, só ouvindo. Mas ela ligou. E aí ela chegou para mim e disse, não trabalho com o senhor, porque desse jeito não dá para mim trabalhar. O senhor não deixa de estar no gabinete. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu não fui acostumada assim. Eu disse, minha irmã, eu não posso fazer nada. Eu sou responsável do que eu estou ministrando lá no gabinete. Eu sou responsável por aquilo que está lá dentro. Porque a pessoa está me entregando a sua vida, conversando o seu problema. E eu não sou doido. Eu não estou ficando maluco. Então, irmãos, intercessor, ele é boca dura. Ele não sai falando o que é passado para ele. As visões, as revelações, antes dele passar para qualquer pessoa, ele procura o pastor e vai falar, pastor, eu tive um sonho. O que esse sonho quer dizer? Ou então, se ela já tiver o discernimento, ou ele tiver o discernimento, pastor, quando eu tive esse sonho, eu entendi isso. É isso? O que o senhor me diz? Antes de passar para qualquer pessoa da igreja. Estamos num trabalho. Olha, irmão, esta noite eu tive um sonho. O que foi isso? Assim, assim, assim. Papá. Deus te mandou tu falar? Se o pastor te autorizar, ele vai dizer, olha, irmã fulana, conte bem aqui o que foi que a senhora sonhou esta noite, o que foi que Deus lhe disse para você dizer para a igreja. Não é assim, pastor? Então isso é sério. É sério. Intercessão é um ministério que nem todo mundo quer fazer parte. Sabe por quê? Porque ele não aparece. E ele dá trabalho. Se bem que algumas igrejas já estão aparecendo, que esse fardo e fica lá tudo todinho. Mas é um trabalho árduo. 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 Porque tudo que vai acontecer na igreja passa pela mão de quem? Na intercessão, irmãos. É um ministério tão importante e que as pessoas, muitas vezes, que faz parte, não vê essa importância. Tudo. O culto começa às 6. Que hora começa o trabalho da intercessão? Pelo menos 15 minutos antes do culto. Eles vão orar pelo culto. Se retiram, então, lá no altar, vão orar pelo culto. Orar por quem está chegando e vai. Então, olha que trabalho importante. O que é intercessão? É orar guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai te levar a orar com gemidos inexprimíveis, ou então com as tuas próprias palavras, ele vai levar você a falar o que é que quer interceder diante de Deus. É orar com misericórdia, irmãos. Misericórdia. Misericórdia me fala de amor, de empatia, se colocando no lugar daquele por quem você está sente. Olha, a intercessão é tão séria que muitas vezes você vai interceder e você começa a sentir as dores que aquela pessoa está sentindo. As dores que aquela pessoa está sentindo.
É ficar na brecha entre dois fatores, o povo e a nação. E você vai interceder. Exemplo, entre Deus e o povo. Olha Moisés intercedendo diante do povo. O Senhor diz, vou destruir eles tudinho e vou criar uma nação em ti. Senhor, o que o povo vai dizer que tu tiraste este povo do Egito e nos sustentou eles, Senhor? E vai profundamente interceder diante de Deus pelo povo. Isso é. O Senhor estava dizendo para Moisés, olha, eu vou eliminar todo mundo, eu vou criar uma nação em ti. Tu vai ser, daqui para frente, onde vai ser criado essa nação. Ele aceitou? Não, não, Senhor. Faça isso, tem misericórdia. Olha Abraão intercedendo, Senhor, se ali tiver tanto justo, mas infelizmente ele para. E, na verdade, pelo que eu vejo ali, até o Ló foi salvo por amor a Abraão, que nem justo ele era. Então, tal que ele se meteu ali dentro, deixou a família dele toda arrebentada, porque ali tinha, olha a escolha dele. Não, eu vou pelas Campinas, porque é lugar fértil. E não havia um justo. E Abraão foi até, Senhor, se ali tiver 10 justos, por amor a esses 10, Abraão. Abraão, por amor, estou parafraseando, por amor de ti, eu vou salvar teu sobrinho, é isso que tu quer? Eu vou salvar ele. Mas não que ele seja justo. Então, irmãos, é entre Deus e o povo, entre Satanás e alguém. Está lá, Satanás maltratando alguém, você entra, confiado no Espírito Santo de Deus, na presença do Senhor, aí entra o medo de... Porque naquele momento que tu vai, aquele espírito opressor, ele vem contra quem? Você que está intercedendo, mas se lembre que entre aquele espírito intercessor, opressor, que está oprimindo alguém, que você está intercedendo, ele vai se voltar contra você, está o Senhor com a sua espada desembainhada, protegendo. Porque Ele nos manda levantar a mão e interceder, e Ele é responsável por nós. Por nós. E aí, quando a gente vai, não confiando em nós, eu estou aqui não confiando em mim. De mim eu cheguei aqui tremendo. Tremendo mesmo. Meu Deus, que responsabilidade falar de intercessão, de oração. Não tinha outro não, Marcelo. Mas é Deus que fala. É Deus que nos encoraja. É Deus que nos encoraja. É Deus que nos prepara. Então, irmão, nós precisamos ir confiante no Senhor, em nós mesmos. E deixa Deus, que Deus se responsabiliza. E a gente, muitos têm medo. Ah, não, vou nada. Irmãos, a gente faz gabinete. Porque eu acredito que libertação não é feito em culto. Não, a culto de libertação. Culto é para cultuar a Deus e aprender de Deus. Libertação é lá no gabinete. Vamos sentar, vamos conversar o que está acontecendo com a tua vida. O que foi? De onde tu vem? Me conta aí a tua vida. De onde tu vem? De onde tu nasceu? Vamos fazer essa anamnese aí na psicologia. Vai dizer que a anamnese nós conhecemos como mapeamento de vida. Vamos buscar lá no fundo. Bora lá, de onde tu veio? Que consagração teve? Senhor, faz ele lembrar. E vem. E aí a gente vem colocando a palavra. Porque quem traz a libertação é a palavra, a fé na palavra, a fé em Senhor Jesus, levando o sangue sobre todas aquelas portas abertas, negando, renunciando, aí vai haver libertação. Botar a mão, sai demônio, quebra não sei o que, sai e volta de novo, ainda falta pior. Então, culto de libertação, e vamos lá e não sei o que mais. Eu não condeno quem faz. Agora eu vejo assim, conheço o estado das suas ovelhas. Irmão, tem vezes que a gente termina um gabinete e a gente vai se arrastando. E aí eu me lembro que tem uma cruz, né? Senhor, todo esse lixo espiritual, eu deposito aqui aos pés da cruz para ser queimado. O lixo não é meu. E eu não vou levar esse lixo para casa. Vai ficar aí para ser queimado. É sério, irmãos. Eu tinha um jovem baterista. Mas, irmão, a igreja toda apontava assim para esse jovem. Era aquela coisa lá.
E um dia eu chamei para a gente conversar. Era um jovem de 22 anos. Ele relutou. Depois de uns 3 dias ele veio, desconfiado. Fala em gabinete, a pessoa já vem todo armado. E aí ele veio. A gente vai parar daqui a pouquinho, só falta 10 minutos. E aí ele veio todo... E a gente foi conversar. E eu comecei a ministrar na vida dele. Foram 3 dias, ele me contando a vida dele, o que ele se lembrava, o que ele ouviu dos pais. E na medida que ele ia falando, são experiências nossas, irmãos. Não sei se o pastor Marcelo já passou por isso. E quando terminou toda aquela ministração, e aí eu fui entender o que era a revolta daquele jovem. Sentimento de rejeição e tantas outras coisas mais que ele ouviu quando criança. Ele eram 2 irmãos e uma irmã adotiva. E ele via que tudo era para o irmão mais velho, não para ele. Tudo era o Manuel, ele não. Tudo. E eu fui ouvindo tudo aquilo, ministrei. Quando ele terminou a ministração, ele disse: pastor, eu estou leve. Terminamos no último dia. Foram 3 de acompanhamentos e 2 ministrando. Segunda, na sexta-feira, encerramos, eram umas 11 horas da manhã. Ele disse: pastor, eu estou leve. Pastor, eu tirei um peso. E ele saiu. Que eu olhei para mim, irmão, eu estava fedendo. Eu cheirava assim, um odor terrível. Uma raiva, uma revolta. E aí o Senhor me disse assim: eu vou te deixar até 6 da tarde para te sentir o que esse jovem sentia. O dia difícil para mim, irmãos. Eu cheguei em casa, eu queria chutar a porta. Uma raiva. A mulher falou comigo, parecia assim que era o cão chupando manga. Meu Deus! E aí foi não sei quantos banhos, porque eu entrava no banheiro, saía, eu sentia, tá fedendo. Sabe qual era o odor, irmão? De carniça podre. Mas as pessoas não sentiam, eu sentia. Meu Deus, que cheiro. Mulher, não, tu não tá, tu usou agora perfume. Eu estou fedendo. E uma raiva. 6 horas da tarde eu fui para a igreja, dobrei o meu joelho. Senhor, eu não aguento mais. Ele disse: é bom? Era isso que estava sobre ele. Eu te deixei para te ter uma experiência na vida, para te nunca mais esquecer. Porque é fácil julgar os outros, mas tu não sabe a vida dos outros. Por que fulano é assim? Procura saber o estado de onde ele veio, porque aí eu aprendi a lição. Mas aprendi com as minhas próprias dores, porque eu senti a dor dele. Terminei de orar, eu estava cheirando, irmãos, que coisa gostosa, leve. Eu digo: oh, meu Deus, nunca mais me faz passar por uma experiência dessa. Mas eu aprendi, foi o que Deus quis me ensinar. Mas foi um dia horrível. Nesse dia eu não comi, que a comida estava terrível na minha frente. Tudo estava assim, fedendo, uma raiva terrível. E era o que aquele jovem sentia todo aquele período. Então, é um dos serviços mais altos para com Deus e com o próximo. É o que Satanás mais teme e tenta sempre impedir: a oração e a ação do intercessor. Mas tenta. Ele tenta o quê? Metendo medo. Mas o amor lança fora o medo. Medo. Eu estou aqui para encorajar vocês. A gente não para de orar. Meu amigo, o inimigo vem de tudo quanto é jeito. Maior que estar em nós do que o que estar no mundo. Maior que estar em nós do que estar no mundo. É um ministério custoso e negligenciado. Por que é custoso e negligenciado? Ele é negligenciado pelo egoísmo. Não quero gastar tempo para orar. Eu tenho mais o que fazer. Você começa orando 10 minutos, daqui a pouco você vai tomando gosto, você ora 1 hora e nem percebe. É como um gabinete. Para fazer um gabinete com uma pessoa. O psicólogo é 40 minutos, né? A gente entra às 7h30, está cansado de entrar às 7h30, sair 2 horas da tarde, sem banheiro, sem... E a mulher liga: meu filho, tu não vai almoçar, não? Meu Deus, é 2 horas. Minha filha, meu filho, depois a gente volta para continuar.
Amanhã, então, tal dia, a gente continua. E a gente vai ouvindo. Precisa de tempo para ouvir, buscar o direcionamento de Deus. A mesma coisa é na intercessão. Tempo, ouvir, buscar o direcionamento, louvar a Deus, confessar nossas falhas, estar limpo diante de Deus, um vaso desemborcado para receber. Então, muitos dizem, o que é que eu ganho com isso? Ei, tem uns aí intercessores, dizem, eu vou interceder, mas tu vai ter que me pagar. Lembro de uma vez que minha irmã foi vender uma casa, crente, ela chamou uma intercessora, profeta, intercessora, botasse diante de Deus em oração. E aí disse, olha, quando eu vender a casa, eu vou te dar uma oferta. Aí, tá bom. Minha irmã vendeu a casa. E vendeu rápido, através de oração e tudo mais. Ela vendeu a casa na época de 17 mil, faz um tempo, até era dinheiro. Ela pegou R$300, 3 cédulas de 100, colocou no envelope e deu para a irmã. A irmã, muito contente, ela abriu. Ela disse, minha irmã, tu vendeu a casa por quanto? Ela disse, minha irmã, eu vendi por 17 mil, glória a Deus. Ela disse, e tu me dá isto de oferta? Por isso eu gosto de falar para o pessoal do Renascense, que ali ele sabe dar oferta, não é esse povo pobre de periferia. Você entendeu, irmãos? Irmã, eu tremi quando minha irmã me falou isso. Mas bem feito. Tu não sabia orar tu mesmo? Tu foi dar uma causa e prometeu um presente, só que ela queria era os 10% do Senhor. Elas queriam os 1.700 da casa. Então, você está rindo, isso acontece, irmãos. Acontece. Não, eu vou interceder. Mas o que é? Bom, eu não vou interceder porque eu não vou ganhar nada com isso. Por incredulidade em nossos corações somos impedidos. Eu não vou orar porque isso aí não vai dar certo. Tu já está dizendo que não vai dar certo, então nem ora mesmo. Orar, o intercessor, ele tem credulidade. Ele crê no que ele está fazendo. Por isso, ele vê os motivos de oração, porque ele vai interceder. Meu irmão, eu queria que tu orasse por mim, que eu quero que meu marido morra. O intercessor vai pegar uma causa dessa de oração? Não. Ele não está doido. Então, ele tem que saber o que ele está orando. Isso é sério. Irmão, a gente já viu nessa caminhada de 20 anos, a gente já viu cada pedido de oração, irmão. Cada pedido de oração. O menino veio do interior e ele foi roubado. Ele era crente, se desviou, irmão, está chegando 8h30. E ele foi roubado num reggae, numa porta de reggae, ele se desviou e foi roubado. Deixaram ele só de cueca. Aí alguém deu uma roupa para ele, mandou ele para casa. O que ele faz? Ele foi para a porta do reggae. Quando ele chegou lá na porta, ele viu alguém sentado no meio-fio com a roupa, achou que era dele, pegou uma perna, um pedaço de madeira, deu na cabeça do homem e morreu. Ele foi preso. Quando ele morreu, ele viu que não foi o homem que assaltou ele e que a roupa não era dele, era só uma camisa igual. Foi preso. Nesse tempo existia aqui a SEREC, eu não sei se ainda existe, e aí foi condenado e ficou lá. E aí a mãe dele veio e ele insistia para que o pastor orasse para que o filho dela fosse solto. E o pastor se recusou a orar. Disse, não vou não. Não vou não, irmão. Mas ele já se reconciliou lá dentro. Irmão, ele é devedor da sociedade. Ele não tem nenhuma condenação mais para ele diante de Deus. Se ele se arrependeu e se reconciliou. Mas há um débito com a sociedade que ele precisa pagar. Agora, se for a vontade de Deus que libere ele, é diferente. Agora, olha, Senhor, a causa é justa. Tira esse homem da cadeia, porque ele se reconciliou. Sim, ele não me deve mais, porque meu filho pagou, ele se reconciliou. Mas ele deve à sociedade. Então, a gente precisa saber em que a gente está orando. Em que a gente está orando. Às vezes tem causa familiar que chega de cada maneira para a gente. Meu irmão, deixa isso. Me espera, me diz aí como é que está essa história. O que tu quer que eu ore por quê? Como é que é essa história? O intercessor precisa saber. Até você que está sendo chamado para uma oração, por alguma coisa, e queira saber o que é que você está orando diante de Deus. Para você não ser injusto lá diante de Deus pedindo uma coisa e a coisa é outra, irmãos. Escute primeiro, sonde. Entendeu? Então, o que nos impede? Por falta de conhecimento de quem é Deus. Ei, essa causa ela é muito séria. Deus não vai dar conta.
Vamos orar pelo homossexual, não sei o quê, porque está lá todo vestido de mulher, já mudou o corpo todo, isso aí não tem mais jeito. E eu não vou orar. Ei, irmãos, ore, interceda. E deixa Deus fazer a obra. Eu olhei uma vez um testemunho de um pastor, e estava a foto dele lá na Bahia, ele veio do Rio de Janeiro, pai de 3 filhos. Tu visse a foto do lado, ele com os seios, com as nádegas arredondadas, vestido no carnaval, era uma mulher. Ele havia tomado hormônio e ele contraiu AIDS. E através dessa AIDS ele chegou à casa do Senhor. E Deus o curou. Ele disse que ele somente parou de tomar hormônio. E Deus fez com que o seu corpo voltasse ao normal. Ele agora, curado de AIDS, ele era casado, pastor e pai de 3 filhos. Quer dizer, ele quer bitolar Deus. Não, isso aí não pode orar, porque você não tem mais jeito. Quem que disse que não? Então, falta de conhecimento de quem é Deus. Por desobediência, por falta de disciplina ou preguiça. Não é um ministério popular, é um serviço secreto. Está todo mundo dormindo e você está lá orando. Acalma todo mundo, agora eu vou para o meu período de oração. O intercessor, ele não intercede só na igreja, irmãos. Hoje é dia de consagração de intercessão, lá na igreja é domingo de manhã. Aí tem um período da palavra, eles oram, adoram, tá? Ei, mas o intercessor, ele tem um período de intercessão dele na casa dele. Entendeu? Em que ele vai se consagrar, o período dele, ali, com o Senhor, ouvir o que o Senhor vai dizer. Ok, irmãos? É um ministério de necessidade urgente. Nós vemos dias terríveis. E o que estava acontecendo é como o pastor Marcílio falou. Será que está diferente daquele tempo de Ezequiel, sendo usado pelo Senhor, e Deus falando que procurou e não achou ninguém na brecha? Hein, irmãos? Como é que estão nossas intercessões para com a nação, para com a própria igreja? Muitos intercessores esqueceram o seu papel de interceder. Estão buscando até racha dentro da igreja. A maioria dos problemas de racha na igreja, não estou falando que é regra geral. Começa onde? Nos grupos de oração. Porque se tira um período de oração, marca, hoje à tarde vai ter oração. Em vez de procurar orar, começa a se falar bobagem. Começa buscando coisas, daqui a pouco disseminou a confusão, a contenda, e lá vai um racho. Começou lá na oração. Então, é muito sério. É um ministério que precisa ser levado muito a sério. Nós vamos parar aqui, vamos buscar o resultado da intercessão, e amanhã nós temos quantas horas? Começa que hora aqui? E vai até que horas? Até 11. Então, ainda dá para a gente encerrar até 11. Então, irmãos, a gente começou a entrar na área de intercessão. Nós não podemos entrar primeiro na intercessão sem entender o que é oração, porque intercessão é oração. Oração. Entendeu? Então, vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus com canto. Cadê o ministério de louvor? Agora eu me saliento e chamo para a gente depois estar orando, e eu estou passando a palavra para o pastor, para a gente dar continuidade amanhã. Cadê os irmãos do louvor? Já estão aí? Amém? Feche os teus olhos. Vamos adorar a Deus. Já agradecendo por essa noite, por esse primeiro dia aqui do seminário. Amém, irmãos? É só para nós entendermos o que é oração, o que é intercessão. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor, da glória. Te adoramos na tua presença, Senhor. Entendemos que na tua presença há fartura dessa alegria, Senhor, da glória. Porque é o Senhor que nos reveste na tua santidade, Senhor. E não há lugar melhor de estarmos a não ser
na tua presença. Aleluia. Adore o Senhor. E a adoração se renda aos pés do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado é o teu nome, Senhor. Sobre ti, o Espírito Santo, Poder do Altíssimo, Senhor. e o poder Do Altíssimo te revolverá. Aleluia, descerá sobre ti o Espírito Santo. e o Poder do Altíssimo envolverá. Tua alma viverá, teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Aleluia, Deus. Tua alma viverá, teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Aleluia, Deus. chorarás e saltarás de alegria. Aleluia, Jesus. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Santo Espírito do Senhor. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Aleluia, Jesus. Vento Do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar. Aleluia, Deus. enche os nossos corações. Coloca a mão assim sobre o teu coração e diga: Deus, eu estou aqui nesse lugar, Senhor, porque eu te amo, porque eu creio na tua obra redentora através do teu Filho. Eu estou aqui, Senhor, e não quero ser ocioso. Eu quero nessa noite que tu venhas confirmar no meu coração o teu chamado intercessório. Senhor, que tu enchas o meu coração com o teu Espírito e me faça assim, cheio da presença dEle, para que guiado por Ele eu possa abrir os meus lábios e falar contigo que é a tua vontade, Senhor. Que eu possa me levantar como verdadeiro adorador em oração diante de ti. Que eu não tenha medo, mas que eu tenha a ousadia do teu Espírito, Senhor. Por isso vem confirmar na minha vida o chamado, para que eu possa sim me colocar na brecha, agradavelmente a ti, para interceder pela tua igreja, como membro do teu corpo, para interceder, Senhor, por onde eu for, Senhor da glória, pela nação, por todos aqueles que estão em aflição, Senhor, e que eu não me negue a isso, mas que eu cumpra o chamado na minha vida. É o que eu te peço, Santo Espírito, para o louvor da tua glória. Amém, aleluia. Glória a Deus. Vem, Espírito Santo,